Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem? Vamos nós, estamos começando o nosso evento, grande evento aqui para ESA e SpaceX, língua portuguesa. Eu sei que logo alguns de vocês vão fazer a prova da ESA, tá chegando, e o AlphaCom vai acompanhar você até a sua aprovação. Tá? Eu sou Volney Ribeiro, professor de língua portuguesa, professor de redação aqui do AlphaCom, e é um prazer estar com você. Tá certo? Queria cumprimentar aqui os nossos monitores também, Kevin, tá? Seraías, perdão, tá? Porque minha lente aqui é multifocal e aí ela tem um ângulo para você ler perto e ângulo para você ler longe, tá certo? Seraías Cerqueira, tá? Boa tarde, tá? Sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Inclusive aqui o Kevin, tá? Já colocou aqui o link para você fazer o download do material da aula de hoje. Então vai lá, faz o download, se tem cadastro, né, muito rápido. Se não tem, o cadastro também é super rápido e você consegue ter acesso aos nossos materiais gratuitos, nossos eventos, conhecer aquilo que o AlphaCom, né, tem para oferecer a você, como está aparecendo aqui, ó, PF, PRF, tá certo? Pode interessar a você? Então aponta na sua câmera aí para o QR Code está aparecendo aí e você vai ficar por dentro aí das novidades diárias que o AlphaCom tem para você, tá certo? Então, vamos lá, certo? Boa tarde, dê o seu alô, diga de onde você é, diga se você vai fazer a prova da ESA, da SpaceX, vai fazer as duas, como é que tá a emoção, tá? É muito importante que você se sinta confiante, tá certo? Porque é preciso ter essa confiança, né? Você estudou, você se preparou e agora tem que ir com a autoestima lá em cima, tá? E eu quero que até lá, né? Até lá você se prepare mais ainda para se sentir mais confiante ainda e se ser igual a um dinossauro, né? Eu sempre digo aos meus alunos na mentoria, se alguém tá vendo agora a nossa aula, participando, faz mentoria, eu sempre digo, quero que você seja igual a um dinossauro. Prof, como assim um dinossauro? O dinossauro é dono do chamão de pisa e se faz respeitar, não é assim? Quero ver alguém, né, tirar o sossego aí de um T-Rex, não é não? Lá naquela época ali, meu amigo, na floresta, só quem dormia à noite, sossegado, era o T-Rex. Tá? Ninguém queria incomodá-lo, perturbá-lo, beleza? Ó, queria pedir a você o seguinte, pega caneta, pega papel, tá? Pega a sua aguinha, a minha já tá aqui, ó, copinho de palmito para não jogar fora, para não agredir o meu ambiente. Prepara o seu ambiente de estudo, porque agora a gente vai construir a aprovação. Tá? E conforme você pôde perceber aí do material que você baixou, nós temos 3 assuntos para agora, né? Primeiro, colocação pronominal, 3 questões. Depois, análise sintática, 7 questões, que é um ponto forte na sua prova para escolas militares. Tanto a sintaxe do período simples como a sintaxe do período composto e figura de linguagem. Tá? Coloquei aqui 4 questões que já foram cobradas para a gente conhecer como a banca, né, militar trabalha. E figura de linguagem é um assunto que geralmente os alunos não dominam. Tá? Então, estuda aí figura de linguagem, tá? Estuda prefixo, principalmente o aspecto semântico do prefixo, que a banca cobra isso com muita frequência. Aí, isso é um ponto muito forte na prova, ok? Beleza? Então vamos lá, nosso chat aqui, né? Rodrigo Santana, boa tarde, meu querido, né? Bom ter você, né, com a gente aí, tá certo? Então vamos lá, tá? Vamos aqui a nossa primeira questão que trata de quê? Trata de colocação pronominal, certo? Quando se fala de colocação pronominal, existem 3 situações, né? Próclise, pronome antes do verbo, mesóclise e ênclise. Ok? A gente vai abordar isso aí. Faraó, minha amiga, aqui o cabo aqui é da Bahia, não é não, Rodrigo? Eu sei se um cara é da Bahia, se ele responder a música, né? Eu falei faraó, aí ele tem que responder. Você já respondeu aqui, faraó, né? Se não for da Bahia, não responde. É isso aí. Vamos que vamos, ó. Próclise, mesóclise e ênclise. E aqui nós temos o seguinte. A única frase que apresenta próclise indevida é indevida, tá? Queria só deixar claro para você que próclise é o pronome antes do verbo, certo? Pronome antes do verbo. E aí, próclise indevida. O que é a próclise indevida? Próclise errada, certo? No Brasil, predomina a próclise.
E existem diversas situações, várias situações que condicionam a próclise. Então a gente vai ver aqui a próclise errada. Prof, qual é a próclise errada aí? Vamos lá, né? Vamos ver aí alternativa por alternativa. Primeiro, ó, bem se vê pelos resultados obtidos, tá? Bem se vê. Aqui nós temos bem, certo? Bem atrai o pronome oblíquo. Essa próclise aqui está correta, tá? Advérbio sem vírgula atrai o pronome oblíquo, tá? Ó. Nesse slide aqui, certo? Ó, vamos colocar assim, ó, fatores de próclise. Crie uma seçãozinha aí no seu material de estudo, no seu caderno, no seu fichário, onde você está anotando aí, seu arquivo do Word, certo? Para a gente colocar os fatores de próclise que a gente vai encontrar nas 3 questões que a gente vai abordar aqui de colocação pronominal, tá certo? Então, só desse slide aqui nós já temos o seguinte, ó. Na letra A, nós temos advérbio sem vírgula. Advérbio sem vírgula é um fator de próclise. Se houver vírgula, aí a vírgula não pode ser seguida de pronome oblíquo, tá? Então, o primeiro ponto aí é advérbio sem vírgula. Então, a próclise está correta. A gente está buscando, ó, uma próclise indevida, errada. Muitos se desculparam logo de início. Muitos é um pronome indefinido. Pronome indefinido atrai o pronome oblíquo. E aí nós vamos ter próclise obrigatória, certo? Então vamos colocar aqui, ó, pronome. Vou colocar todas as situações que envolvem pronomes, tá? Que atraem o pronome oblíquo. Anote aí, por gentileza. Pronomes indefinido, ok? Pronomes indefinido, interrogativo, que mais? Relativo. Todo pronome relativo atrai o pronome oblíquo, tá? Os mais comuns em prova são o que, o onde e o cujo, embora existam outros pronomes relativos. Lembrando a você que todo que, certo? Todo que, independentemente da classificação morfológica dele, ele atrai o pronome oblíquo, tá? Todo que. Então, ó, pronome relativo e pronome demonstrativo, certo? Principalmente os neutros. Quais são os neutros? Isto, isso e aquilo. Beleza? Então, o item B está correto, né? Porque a gente está buscando aí a próclise indevida. Letra C. Soube que me elogiaram muito. Esse que é uma conjunção subordinativa integrante. A conjunção subordinativa integrante é aquela que inicia a oração que a gente pode trocar por isto. Lembra? Quero que você passe. Quero isto. Sei que você vai fazer uma boa prova. Daqui a poucos dias, né? Prova da ESA. Sei que você vai fazer uma boa prova. Sei isto. Então, a conjunção subordinativa integrante é aquela que inicia a oração que a gente pode trocar por isto. Certo? Então, ó, aqui tá certo. Então, número 3, vou colocar assim, ó. Conjunção, tá? Conjunção subordinativa, certo? Qualquer que seja, tá? Causal, concessiva, final, temporal, proporcional, qualquer conjunção subordinativa atrai o pronome oblíquo, ok? Então a letra C também está certa, ainda não é a nossa resposta. Por se achar injustiçado, recorreu da decisão. Olha só, quando você tem preposição mais infinitivo, aí você pode ter próclise ou ênclise, tá? Preposição mais infinitivo. Então aqui, ó, certo? Eu tenho próclise facultativa. Poderia ser também ênclise, certo? Ok? Poderia ser por achar-se injustiçado, recorreu da decisão. Tá? Por achar-se ou por se achar. Por me considerar amigo, por considerar-me amigo.
quando eu tenho preposição mais infinitivo, o pronome oblíquo pode ficar antes do verbo próclise ou depois do verbo ênclise. Bacana? Dá uma boa tarde aqui para nossa amiga Marli. Boa tarde, Marli. Tudo bem? Né? Tava com saudade aqui de você nas nossas aulas, né? Você sempre muito presente, participativo aí no chat, certo? Seja bem-vinda, tá? Luana, boa tarde, né? Boa tarde. Pessoal, tá com o dedo no like aí, beleza? Se puder, se tiver algum amigo seu que vai fazer essa prova também, encaminha um link dessa aula que ele acompanha também, beleza? Aí vocês vão juntos rumo a ESA, rumo a SpaceX. E aqui, ó, na letra E nós temos a nossa resposta. Porque, ó, não há pronome oblíquo depois da vírgula, né? Certo? Então, esse pronome oblíquo não pode ficar aí. Então, aqui a gente vai ter que ter obrigatoriamente a ênclise, que é o pronome depois do verbo ênclise. Agora, vírgula, negam-se a comparecer aqui. Tá? Rodrigo, vamos olhar aqui a sua pergunta. Ó. Professor, já ouviu falar que a coordenada alternativa é fator de atração? Sim, também. Né? Vou até colocar aqui para você. Ó. 4, certo? Conjunção coordenativa alternativa atrai também, certo? Por exemplo, quer me olhe, quer me ignore, certo? Conjunção alternativa atrai. O que mais? Aditiva com exceção do i. Aditiva com exceção. Peraí, vai dar certo. Com exceção do i. Certo? Então, as coordenativas alternativas, aditiva com exceção do i. Certo? Por exemplo, ele não me viu nem me cumprimentou. Tá? Não só me olhava, como também me alguma coisa. Certo? Então, assim, conjunção coordenativa com exceção do i, conjunção alternativa também atrai. Vamos aproveitar o espaço aqui e vamos colocar um número 5 aqui, ó. Palavra negativa, certo? Palavra negativa. Ok? E aí, no próximo slide, né, são 3 questões sobre colocação pronominal. Eu acredito que a gente consegue ver aí o que interessa para a nossa aprovação. Tá bom? Olha aí. Valeu, meu querido, né? Tá com o dedo no like aí, tá bom? Valeu, Marli, tá? Muito bom ter você aqui, viu? Tranquilidade, turminha boa. Primeira questão. E aí, ó, queria só chamar a sua atenção para essa letra D, tá? Poderia ser próclise ou ênclise. Aí nós temos uma situação de facultatividade, tá? Vamos à segunda questão, ó. A frase em que se pregou indevidamente o pronome o ou lhe. Tá? É importante aqui se lembrar uma coisa. Ó. Esse pronome, quando se trata de complemento verbal, ele vai ser objeto direto. Tá? O, a, os, as. Enquanto complemento verbal, objeto direto. E o lhe, enquanto complemento verbal, objeto indireto. Singular ou plural. Beleza? Esse é o primeiro ponto de partida. Tá? Eu não sei ainda o que a questão vai cobrar, mas eu já tenho que saber isso. Quando se trata de complemento verbal, o lhe jamais pode ser objeto direto. E a gente geralmente, né, usa o lhe como objeto direto, porque a gente entende que ele é culto, né? Usar o lhe assim é culto. Ó. Eu lhe aguardo, eu lhe admiro, eu lhe espero, eu lhe venero, eu lhe amo. Ó, eu vou lhe visitar, hein? Eu vou lhe abraçar, quero lhe visitar. Tá tudo errado. Por quê? Porque esses verbos que eu citei são VTD, verbo transitivo direto. Não aceitam o lhe jamais, em hipótese alguma, como complemento. Beleza? Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. Vamos ver onde se empregou indevidamente. Ó. Quando você estiver fazendo a sua prova, da ESO, da SpaceX, ou se você está aqui por outro motivo,
pelo português que você aproveita com certeza para outro concurso. Grife sempre se a questão está pedindo o item correto ou o item incorreto. Tá bom? Então vamos lá. Emprestei-lhe o dinheiro. Tá certo isso aí? O verbo emprestar, o verbo emprestar é transitivo direto e indireto. O lhe é objeto indireto, o dinheiro objeto direto. Então isso aqui está correto. Não serve de resposta para a gente, porque a gente está buscando o verbo, buscando o uso indevido, né? O uso incorreto do pronome. Ok. Vamos aí à questão 2. Não o encontrei em casa. Não o encontrei em casa. O verbo encontrar é transitivo direto. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Então, esse ozinho aqui, corretamente, objeto direto. Isso aqui está correto, não serve de resposta para nós. Letra C. A mulher beijou-lhe a face. Olha só que interessante isso aqui. Tá? Não sei se você lembra, mas os pronomes oblíquos, me, ti, si, nos, vos, li, podem funcionar como possessivos. Podem ter valor de possessivo. Lembra isso? Aí, quando eu digo assim, beijou-lhe a face, é como se eu dissesse assim, a mulher beijou a sua face. Então, esse li, certo? Semanticamente, indica posse, tá? Semanticamente, ele indica posse, porque ele equivale a um pronome possessivo. Sintaticamente, a função dele é adjunto adnominal. Quando um pronome indica posse, a função sintática dele é adjunto adnominal. Anota aí. Se um pronome oblíquo tem valor de possessivo, a função sintática dele é adjunto adnominal. Tá certo? Então isso aqui está correto. Se eu disser assim, roubaram-nos o carro, isso equivale a roubaram o nosso carro. Levaram-me a caneta, levaram a minha caneta. Muita gente acha estranho porque o verbo beijar aqui é transitivo direto. E eu disse a vocês, né, agora, que em nenhuma circunstância o pronome lhe funciona como objeto direto. E de fato não funciona. Aí ele é o quê? Ele é adjunto adnominal. O verbo é transitivo direto, mas ele não está complementando o verbo. Ele está se ligando ao substantivo face. Ele é um pronome que vai funcionar como adjunto adnominal. Ok? Então isso aí está muito correto e não serve de resposta para nós, porque a gente está buscando o uso errado. A letra D, ontem eu lhe vi ontem no centro. Opa, aqui nós temos o verbo ver. Ver é transitivo direto. Não aceita o li como complemento. Aqui eu deveria usar o ou a. Então tá aqui, letra D, a nossa resposta. Certo? Letra D, a nossa resposta aí. Bacana? E a letra E, espero na estação. O verbo esperar, transitivo direto, objeto direto, correto. Então é importante você saber essa informação aí, tá? E saber também que o pronome oblíquo pode ser, né, me, ti, nos, vos, li. Função pode ser possessivo, né, semanticamente e sintaticamente adjunto adnominal. Beleza? Acertaram isso aí? Vamos aqui ao nosso chat, como é que estamos aí? Né, Rodrigo, o professor serve para todas as bancas? Serve sim, viu? Tá? O que a gente está vendo aqui, até agora, pelo menos, serve para todas as bancas. Vai que você não vai fazer ESA nem SpaceX, tá? Então serve sim, beleza? Ok, qualquer dúvida pode mandar aqui, certo? Eu quero ver vocês aí participando no chat, bombando aí o chat, certo? Beleza? Sacude aí esse YouTube, tranquilos? E se tiver dúvida, podem mandar. Nós estamos ao vivo, né? O bom aqui é que é ao vivo, né? Nada de responder depois, tá bom? É agora já. Valeu? Vamos de terceira questão, Né? Nós estamos trabalhando um assunto neste momento,
que é colocação pronominal. Né? Nesta aula vamos trabalhar 3 tópicos, como eu disse no começo. Colocação pronominal, análise sintática, que é um ponto muito forte aí na prova da ESA da SPSEX, e também figura de linguagem, que é um assunto importante, pouca gente domina. Tá bom? E aí você pode se diferenciar a partir de questões em que muita gente não tem muito contato, né? Como estilística. Vamos lá. Colocação pronominal. Temos o seguinte. Assinale a opção em que o pronome oblíquo está colocado corretamente. Sempre bom destacar, né? Para a gente não se confundir aí. Tá? Corretamente. Ok? Comprarei-o amanhã. Turminha boa. Aqui nós temos, ó, verbo no futuro. Certo? Verbo no futuro, iniciando frase. Tá? Se ele começa a frase, aqui a gente tem uma mesóclise obrigatória. Porque às vezes a mesóclise não é obrigatória. Porque o acento foi no A. Às vezes não é obrigatória, tá? Mas essa mesóclise aqui é obrigatória. Por quê? Porque eu não posso começar a oração com pronome oblíquo. Dizer, por exemplo, o comprarei. Ele também não pode ficar aí, porque não há ênclise, não existe ênclise com verbo no futuro. Então aqui nós temos que fazer uso da mesóclise. Como é a mesóclise? A gente vai até o R e corta, tá? Comprar, ó, você vai até o R, corta, tá? Insere o pronome oblíquo e em seguida completa com a desinência. Então assim, fazendo os ajustes devidos, eu vou ter o seguinte, ó, comprá-lo-ei, certo? Comprá-lo-ei, né? Você sabe que quando você tem um verbo que termina em R, e você acrescenta O ou A, você corta o R, o O vira Ló e o A vira Lá, né? Então isso tem a ver com a grafia de verbo e pronome. Vender a casa, vender mais a, vendê-la, ok? Beleza? Então a letra A está errada, né? Quando o verbo no futuro começa a frase, aí a gente tem mesóclise obrigatória. E aqui, ó, aqui eu vou ter uma oxítona terminada em A, certo? Aí o acento obrigatório, ok? Letra D, não se sabe, o não atrai. Toda palavra negativa é fator de próclise. Seja uma palavra só, seja uma locução, não, nunca, jamais, de modo algum, de forma alguma. Toda palavra negativa atrai o pronome oblíquo, certo? Então aqui, ó, não se sabe, ok? Toda palavra negativa atrai o pronome oblíquo. Faria eu saber a verdade. Aqui nós temos a mesma situação da letra A. O verbo no futuro, ó, começou a frase. Então, se o verbo no futuro... É isso aí, Marli, né? Foi coincidência. Na hora que eu estava escrevendo aqui, você estava colocando o acento aí também. Né? Muito bom. Aí a gente passa a ter um oxítona, né? Terminado em A, aí o acentozinho. Muito bom. Ó, verbo no futuro, começando frase, mesóclise obrigatória. Como é que fica aqui, turminha boa? Você vai até o R, ó, corta, ok? Aí depois o R desaparece, o O vira Ló. Aí eu vou ter o seguinte, faloia, certo? Faloia. É assim que a gente vai escrever, faloia saber. Claro que isso aqui é difícil. É difícil por quê? Porque a gente não usa, tá? Tem alunos que até dizem assim, fazê-lo-ia. Só que não é fazer-lo-ia, porque o verbo não é fazerei, é farei. Então eu corto o R, far-o-ia. Faloia. É a forma final, como a gente escreveu aí. Então até agora não tem uma resposta correta, certo? Então cuidado com essas mesóclises. Agora lembrando a você que a mesóclise, tá, só é obrigatória quando o verbo no futuro começa a frase. Se outra palavra começa a frase, aí a mesóclise é facultativa. Por exemplo, ó, eu o faria. Agora, tá? Eu faloia. Então, a mesóclise só é obrigatória se o verbo no futuro começa a frase. Se o verbo no futuro não começa a frase,
aí a mesóclise é facultativa, ok? Agora, se a frase vem introduzida por uma palavra que atrai o pronome, né, um fator de próclise, aí a mesóclise não acontece de forma alguma. Tá? Se antes do verbo, no futuro, tem uma palavra que obriga a próclise é que predomina. Por exemplo, ó, jamais é uma palavra negativa. Então eu diria assim, jamais o faria. Em hipótese alguma, esse o pode ficar depois do verbo, ou no meio do verbo. Por quê? Porque o jamais atrai. E no Brasil, predomina a próclise, certo? No Brasil, predomina a próclise, ok? E aqui, como a Marli pontuou bem aqui no chat, né, não inicia oração com pronome oblíquo, certo? Isso aqui é coisa da fala. Pela norma culta, né, pela gramática normativa, a gente não inicia oração com pronome oblíquo. Embora a gente faça muito isso no dia a dia. Né? No nosso dia a dia a gente faz muito isso, mas na gramática isso é censurado. Então, fiz-me de boba. Tá? Ó, fiz-me de boba. Então aqui ainda está errado, né? Ele quer o item correto, sobrou aqui a letra E. Já se disse tudo. Já advérbio sem vírgula atrai o pronome oblíquo. Tá? Então o motivo aqui ó, é advérbio sem vírgula. Todo advérbio sem vírgula atrai o pronome oblíquo. Bacana? Fizemos aí ó, 3 questões sobre colocação pronominal. Eu acredito que deu para a gente dar uma boa revisada, né? Você que vai fazer a prova da ESA, da SpaceX ou outra prova, certamente, tá? Isso aqui é um prognóstico. Você vai lidar com alguma dessas situações aqui, pode ter certeza, tá bom? Dúvidas, perguntas? Se faloia, né, Rodrigo? Rapaz, essa mesóclise aí é só coisa da gramática normativa. A gente não tem usado mais, né, no dia a dia, nem mesóclise, nem pretérito mais que perfeito, falara, estivera, pensara. A gente não tem usado mais nem o futuro do presente no dia a dia. Imagina, ligarei para você amanhã, farei isso por você, estarei na sua festa, comunicarei a todos. A gente tem usado muito o presente com o valor de futuro. Eu vou estar lá, vou comunicar, vou te ligar, né? Beleza? A mesóclise, sem dúvida, é bem mais formal. Tá? Dúvidas, perguntas até aqui? Tranquilo? Beleza? Já foi a nossa primeira meia hora. Temos ainda mais 2 meia horas. Certo? E agora, né, a gente vai trabalhar um tópico muito importante, que é a análise sintática. Então, ó, pega papel, pega caneta, tá? Se não pegou ainda, você está chegando agora, pega papel e caneta que vai ter muita coisa boa para a gente anotar. E não esquece, né? Esquece o material. Tem material para baixar, certo? Já foi colocado lá no comecinho aqui do chat, tá? O link para você fazer o download. Tá bom? Beleza? E eu, Kevin aí, a Seraías, estão aqui para nos apoiar, para nos ajudar, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Agora mudamos de assunto, né? Agora a gente está falando de análise sintática. Na análise sintática, a gente vai ver aqui termos da oração. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios, oração coordenada e subordinada. Tá? Temos aqui 7 questões para a gente trabalhar esse assunto. Ou 8. 8 questões, olha aí. É para você tirar tudo que é dúvida mesmo aí sobre análise sintática, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa primeira questão sobre análise sintática, certo? Rodrigo, havia falado ou tinha falado matou o período simples. É verdade, né? A gente tem usado mais esse tempo composto aí, né? Tinha lido em vez de leira, né? Tinha visto em vez de vira. Esse tempo composto tem sido mais usado, né? Então vamos lá. Quarta questão, que é a primeira de análise sintática. Mande ver aí no gabarito, tá? Sem conferir, né? Sem olhar o gabarito. Ocorre oração sem sujeito em. Então, oração sem sujeito. Isso aqui é algo meio paradoxal na língua portuguesa, porque se o sujeito, né, é um termo essencial da oração, como é que pode ter oração sem sujeito? Pois é, acontece. Há alguns casos em que a oração é sem sujeito. Qual? Né? Vamos lá. Vou até colocar aqui, ó, oração sem sujeito, certo? Para a gente colocar os casos principais aí.
todos. Teríamos aqui um caso de oração sem sujeito? Sim, de cara já, ó, resposta letra A. Eu queria que você anotasse aí que esse basta de, certo? Inicia faz parte, né, de uma oração sem sujeito. Então, vamos colocar aqui algumas situações. Ó. Primeiro, tá? Basta de, chega de, passa de. Tá? Quando você tiver essas construções, tá? Basta de, chega de, passa de, já passa das 10, por exemplo, aí você tem casos de oração sem sujeito. Chega de mentira. Dá até a música, né? Chega de mentiras, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo. Olha aí, né? Chega de mentira, basta de mentira, já passa das 10, ok? Então, oração sem sujeito, beleza? Letra B, vive-se bem no litoral. Ó, quando a gente tem verbo intransitivo mais o se, que é o seguinte, ó. Verbo intransitivo mais o se, o que acontece? A frase tem sujeito indeterminado. Tá? Ou seja, e detalhe, o se é o quê? Morfologicamente falando, o se é um índice de indeterminação do sujeito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o sujeito existe, mas eu não consigo determinar. Determinar quer dizer o quê, prof? Quer dizer que eu não consigo identificar, que eu não consigo dizer quem é ou o que é, certo? Então, em vive-se bem no litoral, eu sei que alguém vive bem no litoral, mas eu não sei quem é. Letra C, acredita-se em discos voadores. Olha aí, Davi, né? Valeu. Acredita-se em discos voadores. Ó, acreditar mais se é um verbo transitivo indireto mais o se. Quando eu tenho o verbo transitivo indireto mais o se, eu tenho sujeito indeterminado, tá? Sujeito indeterminado. Assim como na letra B, tá? O sujeito existe, mas eu não sei quem é, certo? Não consigo determinar. Bacana? Na letra D, é preciso abstrair toda a negatividade. Ó, o sujeito de é preciso é esse aqui, ó. Aqui eu tenho, certo? Um sujeito oracional. Tá? Sujeito oracional. Certo? Sujeito, verbo de ligação e o preciso é o quê? É o predicativo. 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 Ok? Abstrair toda negatividade é preciso. Bacana? E a letra E, estávamos lá na hora marcada. Aqui eu tenho sujeito oculto. Ó, estávamos nós, né? Sujeito oculto. Também chamado de elíptico. Também chamado de desinencial. Ok? Então, o que é o sujeito oculto, elíptico ou desinencial? É aquele que não precisou ser grafado na frase, não precisou ser escrito. Não precisou ser grafado, não precisou ser escrito. Por que motivo? Pela própria desinência do verbo, mos, né? Mos é a desinência do verbo, ó. Desinência número pessoal. Quando o verbo tem esse mos, indica primeira pessoa do plural, né? Desinência número pessoal. Então, esse mos indica que o sujeito é o pronome nós. Eu digo assim, fui ao shopping. Quem? Eu. Né? Foste ao shopping. Quem? Tu. Então, em alguns casos, não é necessário grafar o sujeito, deixar explícito na frase. Ele está oculto, né? Pela desinência, eu consigo identificá-lo. Então, nós temos aí resposta letra A. Certo? Prof, dá mais situações aí de oração sem sujeito? Ok. Vamos lá, ó. O verbo ser, quando o verbo ser indica hora, data, distância e um tempo vago. Por exemplo, era uma vez, tá? Era uma vez. 3. Quando o verbo haver
certo? Haver tem um sentido de existir, ocorrer, ou quando ele indica, tá? Tempo decorrido, tempo passado. Há meses não a vejo. Que mais? Quando você tem aqui o verbo fazer, tá? O verbo fazer indicando tempo, tá? Pode ser um tempo cronológico, por exemplo, faz anos, tá? Faz meses, ou um tempo meteorológico. Por exemplo, faz invernos rigorosos na Sibéria. E aí, com verbos que expressam, indicam fenômenos naturais. Fenômenos naturais. Esses fenômenos naturais, por exemplo, chover, nevar, trovejar, empregados literalmente, tá? Porque se eu pegar um verbo que indica fenômenos naturais e usá-lo metaforicamente, aí ele vai ter sujeito. Por exemplo, né, durante o evento choveu papel picado, choveu dinheiro, certo? Ou como diz a música, It's rain man, né? Tá chovendo homem, certo? Então essa chuva não é literal. Mas um verbo que expressa fenômenos naturais, empregado literalmente, aí oração sem sujeito. Então tá aí, ó, né? Coloquei para vocês 5 principais casos aí, tá? De oração sem sujeito. Eu queria que você registrasse o primeiro, principalmente, né? Pouca gente domina isso aí. Tá? Esse primeiro ponto aí, chega de, basta de, passa de. Ok? Qualquer dúvida aí, ó, você pode mandar, que é o primeiro caso apenas, tá? Ok? Valeu, Marli, muito obrigado. Rodrigo, exatamente, turma boa. Estou só registrando aqui a turma boa. Tá? Sejam bem-vindos, futuros aprovados. Né? A gente vai ficar muito feliz com a aprovação de vocês, hein? Tá certo? Qualquer dúvida aí, ó, manda. Tá certo? E quem não baixou o material, aproveita, baixa o material, tá certo? Feito com muito amor, muito carinho para vocês, tá certo? Já tem um linkzinho aí disponível para você fazer isso, tá bom? Vamos lá, são 8 questões, né, de análise sintática. Vamos para a segunda, que é a questão 5. Essa questão aqui trata de tipo de predicado. No caso aqui, o predicado verbo nominal, certo? Prof, o que é um predicado verbo nominal, que eu não lembro mais, né? Eita, né? E eu não lembro também mais não. E agora? Tá? Vamos lá. Primeiramente, ó, predicado, certo? É tudo aquilo que não é vocativo nem sujeito. Porque o vocativo não é termo da oração. Vocativo, assim, ó, professor, né? Pai, mãe, é só um chamamento, é só uma invocação, tá? Então, assim, tirando o sujeito e o vocativo, o que sobra é predicado. Então, predicado é aquilo que não é sujeito nem vocativo, certo? Pode ser verbal, nominal e verbo nominal. O que é o predicado verbo nominal? Vamos anotar aí, ó. Vamos dar uma relembrada, tá? Ok? Predicado verbo nominal é o seguinte. Você vai ter verbo de ação. Esse verbo de ação também é chamado de verbo nocional. Tá? Verbo nocional. Quais são esses verbos? São o seguinte, ó. Verbo intransitivo, que não pede complemento. Verbo transitivo direto, pede complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto, que pede complemento com preposição. E o verbo que pede os dois complementos, com preposição e sem preposição, tá? Você vai ter verbo de ação sem predicativo. O que é um predicativo? É uma qualidade que se atribui ao sujeito ou ao objeto. Então, quando eu tenho verbo de ação eu coloquei sem predicativo, né? Com predicativo, tá? Deixa eu fazer o seguinte, colocar aqui embaixo, vai ficar melhor. Com predicativo, tá? Vou colocar um mais, verbo de ligação mais predicativo. Pronto, aqui ficou melhor. Certo? Verbo de ação mais predicativo.
A gente vai ter que achar frases, né? Pelo menos duas vão ter predicado verbo nominal, certo? Pelo menos duas. Então, eu vou ter que achar frases que tragam verbo de ação, que é um verbo nocional, mais predicativo. Predicativo é uma qualidade que se atribui, né? Então, vamos começar com a frase 1. O senador o elegeu presidente. O senador o elegeu presidente. Então, nós temos aqui um predicado verbo nominal. Vamos ver. Eleger. Eleger, verbo transitivo direto. Já tem um verbo de ação. Tá? O objeto direto é o O. Ó, objeto direto. Presidente é uma qualidade desse objeto. Tá? É uma qualidade desse objeto. Então, presidente é um predicativo do objeto. Então, nós temos verbo transitivo direto mais predicativo do objeto. Então, o número 1 serve para nós. Tá? Então, a gente elimina a letra E. A letra E não aparece, né? O número 1. A gente elimina a letra B de bola. Ó, já eliminamos duas opções. Pode ser resposta A, C ou D. Vamos à frase 2. Ela adormeceu tranquilamente após a anestesia. Adormecer é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo é um verbo de ação. É um verbo nocional. Tá? No entanto, tranquilamente não é adjetivo. Não é um termo que vai funcionar como predicativo. Tá? Nem sempre o predicativo é expresso por adjetivo. Você pode ter um predicativo expresso por outras classes gramaticais, substantivo, pronome, enfim. Tá? Numeral, vocês são 2, eu sou 1. Mas aqui é um advérbio. E esse advérbio vai funcionar como advérbio de modo, simplesmente. Então aqui nós só temos verbo intransitivo. Quando eu tenho verbo de ação, certo? Sem predicativo, vamos colocar aqui, ó. Colocar essa informação aqui, tá? Verbo de ação sem predicativo. Isso é o quê? Isso é o predicado verbal, tá? Predicado verbal. Tá certo? Então aqui nós temos um predicado verbal e não verbo nominal. Letra número 3, né? Eles se fizeram de desentendidos. O verbo fazer é transitivo direto. Então, nós temos aqui um verbo transitivo direto. Já sei que, no mínimo, o predicado é verbal. No mínimo. Então, verbo transitivo direto. Um detalhe importante aqui, que pouca gente sabe, tá? Vou falar para você, mas não fala para ninguém, não. Tá? Vou até falar bem baixinho aqui para ninguém ouvir. Tá? O predicativo pode ser precedido de preposição. Tá? O predicativo pode ser um termo preposicionado, uma locução. Bacana? Então vem cá. Ó, eles se fizeram de desentendidos. Vou até mudar aqui a cor do pincel. Tá? Quando eu digo eles se fizeram de desentendidos, isso aqui é uma qualidade do objeto. Tá? Isso aqui é o objeto do verbo fazer. Se. Eles fizeram a si mesmos. Esse se é um pronome reflexivo. Pronome reflexivo equivale a si mesmo. Todo pronome reflexivo tem função sintática. Tá? Eles fizeram a si mesmos, ou seja, objeto direto, de quê? De desentendido. De desentendido é uma qualidade do objeto. Então, predicativo do objeto. Então, aqui nós temos verbo transitivo direto mais predicativo do objeto. Certo? Então, o número 3, ó, também tem predicado verbo nominal. Então, vamos lá, vamos só ver aqui uma coisa. 1, 3. Então, vou eliminar a letra A. Pode ser resposta letra C ou letra E. O número 4 aqui vai decidir. O número 5 está fora, né? Considero irrealizável tal tarefa. Aliás, o número 5 não apareceu em nenhuma alternativa aqui. Interessante. Né? O atleta estava na academia. Certo? Ó, considero... Vamos no número 4 primeiro, né? Considero irrealizável tal tarefa.
irrealizável tal tarefa. Esse considero é um verbo transitivo direto, certo? Verbo transitivo direto. Tal tarefa é o objeto direto. Considero-a, tá? Considero tal tarefa. Aí um detalhe que eu queria destacar para você. O predicativo pode vir antes do objeto, tá? Esse irrealizável, deixa eu até mudar a cor aqui do pincel, é um predicativo do objeto, tá? É como se eu dissesse assim, considero tal tarefa irrealizável, tá? Então, muita gente não sabe disso, mas o predicativo pode vir antes do objeto. Considero tal tarefa irrealizável, considero irrealizável tal tarefa, certo? Ok? Então, isso aqui é um predicativo do objeto. Considero-a irrealizável. Ok? Então, número 4 também tem, e número 4, pegar o pincelzinho vermelho, também tem, ó. Tá? Número 5, não. Agora, um detalhe interessante do número 5 é o seguinte, ó. Estava, geralmente é verbo de ligação, concorda? Aí aqui seria um predicado nominal. Quando eu tenho, vamos anotar aqui, ó, por gentileza, aqui em cima, ó. Verbo de ligação, VL, mais predicativo, esse VL é verbo de ligação, tá? O que é um verbo de ligação? É aquele que liga um sujeito a um predicativo. Geralmente esses verbos de ligação são ser, estar, ficar, permanecer, continuar, certo? Ok? Quando eu tenho verbo de ligação mais predicativo, aí a gente vai ter o quê? Predicado nominal, tá? Predicado nominal. Então, a letra numeral, número 5, né? Seria o predicado nominal. Mas não é por quê? Porque na academia não é predicativo. Na academia é um adjunto adverbial de lugar. E aí o que acontece? Quando eu tenho um adjunto adverbial de lugar, o verbo de ligação deixa de ser de ligação e passa a ser um verbo intransitivo. Então o atleta estava na academia. Perceba que ele não é de ligação, porque ele é de ligação quando ele liga um sujeito a um predicativo. Tá? O sujeito pode até faltar, que existe caso do verbo ser com oração sem sujeito, mas o predicativo tem que estar lá. Certo? Tanto é que em todos os casos de oração sem sujeito com verbo ser, indicando hora, data, distância, tempo vago, certo? Você tem ali o predicativo. Ok? Então aqui nós temos um predicado verbal. Número 5, tá? Ó, predicado verbal, porque o verbo é intransitivo e não tem, certo? E não tem predicativo. Então, a gente vai marcar como resposta, a gente eliminou a letra C, né? A gente vai marcar como resposta a letra D. D de dado. Certo? Letra D de dado. Bacana? Então, se você tiver alguma dúvida aí sobre tipo de predicado, manda, que eu estou aqui ao vivo, certo? Estou acompanhando aqui vocês no chat, ó, que maravilha, né? Pode mandar ver aí no chat, tá? Muito bom, Marli. Não há predicativo na academia, né? Nenhum adjunto adverbial aí vai funcionar como predicativo. Então, os alunos aprendem, né, que ser, estar, permanecer, continuar são verbos de ligação. Na verdade, podem ser de ligação. Podem ser, certo? Pode ser que não sejam também. Vou precisar de todos os termos da oração aí. Tá bom? Ok? Dúvidas? Nenhuma? Mande aí no chat, tá? Deixa eu ver aqui, Rodrigo. Beleza, certo? Muito bom. Vamos lá, vamos avançar. Essa foi a nossa questão 5. Ok? Vamos à questão 6, que é bem interessante também. Essa questão 6. Ó, aproveitar e beber aqui um golinho de água. Hidratar, né? Ó, assinale a alternativa em que ocorre o objeto direto preposicionado. Professor, ainda tem isso ainda? O professor está inventando, né? Ah, meu amigo, se eu tivesse inventado, certo?
teria patenteado isso aqui. Toda vez que alguém falasse, ia pagar royalties, né? Não inventa nada, nunca inventei nada. Ó, objeto direto preposicionado, tá? Detalhe, ó. Objeto indireto é o complemento verbal que tem preposição exigida pelo verbo. Precisar, quem precisa, precisa de. Referir-se, quem se refere a. Tá? Preocupar-se, quem se preocupa com. Ok? Verbo transitivo indireto pede objeto indireto, que é um complemento com preposição exigida pelo verbo. Agora, o objeto direto não tem preposição, detalhe, ó, exigida pelo verbo. Aí os alunos pensam que o objeto direto não tem preposição. Não é que ele não tem preposição exigida pelo verbo, mas ele pode ter preposição por muitos motivos, tá? Aí o que acontece aqui, ó, a gente vai ter que identificar a alternativa em que ocorre objeto direto preposicionado. Tá? Qual é a dica que eu dou a você? Grife todos os verbos, primeiramente, tá? Grife todos os verbos, ó. Saí, devolvi, amava, preocupo-me, fiz. Certo? Aí você vai fazer o seguinte. Só existe objeto direto preposicionado com verbo transitivo direto. Certo? Então, eu vou buscar a frase que tem verbo transitivo direto. Aqui é intransitivo, aqui é VTDI, então não serve, ó. Não serve. Aqui é transitivo direto, serve. Quem se preocupa com, aqui é transitivo indireto, tá? Não serve. Ok? Quem faz algo, verbo transitivo direto. Então, só pode ser resposta letra C ou letra E. Ok? Por quê? Porque o objeto direto preposicionado aparece com o verbo transitivo direto. Então, eu vou grifar todos os verbos e vou buscar entre as opções, certo? Aquele em que há um verbo transitivo direto. Pouca gente tem esse raciocínio, tá? Mas eu estou lhe dando a real aqui para você ir lá, mandar ver, produzir bem. E sair, ó, feliz da prova. Tá? Sair sorrindo, tá bom? Indo à toa. Agora vamos fazer o seguinte. Agora vamos buscar uma frase em que a preposição esteja no objeto. Letra E, fiz alusão. Alusão é um objeto direto. A eles é um complemento nominal de alusão. Certo? Então, a letra E está falsa. Resposta, letra C. Ó, o pai é o sujeito. Prof, como é que eu sei? Porque o sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. E o sujeito também, ó, nunca tem preposição. Isso aqui é o objeto direto preposicionado. Agora, prof, por que tem preposição aí? Para evitar ambiguidade. Ó, vamos imaginar o seguinte, ó. No caso aqui, né? Acho que a ambiguidade nem teria, né? Aos filhos amavam, até para não confundir função de sujeito com objeto. Né? Não confundir aí função de sujeito com objeto. Tá? Existem outros casos em que há preposição no objeto. Por exemplo, ó, ele comeu do bolo. Ele comeu o bolo. Observe que o verbo comer é transitivo direto. Certo? Então, isso aqui é objeto direto. Isso aqui é objeto direto. Só que esse termo tem preposição. Tá? Qual é a diferença entre um termo e outro? A diferença é que no primeiro ainda tem bolo. No segundo não tem mais bolo. Acabou o bolo. Certo? Acabou o bolo. Bacana? Então, assim, a preposição no objeto direto surge por alguma circunstância. A palavra Deus pede preposição, tá? Amo a Deus. A palavra quem, quando é objeto, sempre é preposicionado. A pessoa a quem admiro chegou, tá? Então, assim, a preposição surge por uma necessidade da frase, não por uma exigência do verbo. Que fique claro isso, tá bom? O objeto direto pode ter preposição, mas não é uma preposição exigida pelo verbo. Bacana? Como é que estamos aí?
Né? Tranquilos? A turma boa que foi de letra C e a resposta era a letra C. Então, se você grifar os verbos, fica muito mais fácil, tá certo? Fica muito mais fácil mesmo, né? E aí você vai buscar um verbo que seja transitivo direto. Bacana? Vamos à questão seguinte. Tá? Aqui é a nossa questão 6. Em qual alternativa, né? Questão 7 agora, né? Em qual alternativa o termo destacado é complemento nominal? Certo? Complemento nominal. O que é um complemento nominal? É o termo que completa o sentido de um nome. Deve haver algum nome pedindo complemento. Da mesma forma que existem verbos que pedem complemento, existem nomes que pedem complemento. Tá? Quais são esses nomes que pedem complemento? São 3. São chamados nomes transitivos. Tá? Pedem complemento, adjetivo, útil a alguém. Pede complemento o substantivo abstrato, amor à vida. Pede complemento o advérbio. Tá? Pede complemento o advérbio. Ok? Então, essas 3 palavrinhas pedem complemento. Bacana? A Marli foi de letra C, Marli, nessa questão. Beber aqui um gole de água. Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui. Vou pegar aqui o pincelzinho vermelho. Pronto, né? Vamos lá, letra A, certo? A parede de gesso desabou. Pessoal, parede é um substantivo concreto, tá? Parede é um substantivo concreto. Vou colocar aqui, bem pequenininho aqui. Parede é um substantivo concreto. Quando eu tenho substantivo concreto, tá? O termo que se liga a ele é adjunto adnominal. Então, isso aqui é adjunto adnominal. Complemento nominal não se liga a substantivo concreto. Tá? Por exemplo, relógio de ouro. De ouro é adjunto adnominal, porque relógio é concreto. Parede de gesso. De gesso é adjunto adnominal, porque parede é concreto. Certo? Telhado de vidro. De vidro é adjunto adnominal, porque telhado é concreto. Complemento nominal nunca se liga a substantivo concreto. Então, o termo que se liga a substantivo concreto é adjunto adnominal. Tá? Letra B de bola. Então, letra A não tem complemento nominal, certo? Letra A está falsa. A letra B, observe aqui essa estrutura. Verbo de ligação mais particípio. Quando a gente tem verbo de ligação mais particípio, isso aqui é um caso de quê? De voz passiva. Tá? Voz passiva. Na voz passiva, é comum haver a presença de quê? De um agente. É o termo que age na voz passiva. Tá? Que tipo de voz passiva é essa? Aqui é voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Tá? É quando eu tenho um verbo de ligação mais particípio. Esse verbo de ligação pode ser, geralmente, verbo ser, verbo estar ou verbo ficar. Tá? Um desses 3 aí. Tá bom? E aí, de policiais é o quê? É o agente da passiva. É um termo que age na voz passiva. Lembrando que o agente da passiva, né, pode ser expresso pela preposição de ou pela preposição por. E esse por, né, se combinando com artigo, pode virar pelo, pela, pelos, pelas. Tá? A greve foi ocasionada pelos operários, pelos funcionários. Ok? Então, aqui nós não temos também letra A, certo? Complemento nominal, porque esse termo é agente da passiva. Ok? Vamos lá. Resposta aí no chat, manda aí. Letra C, o pensamento dos grevistas era o mesmo. Aqui nós temos um substantivo abstrato. Certo? Então, quando eu tenho substantivo abstrato, o que se liga a ele pode ser 2 coisas. Ou complemento nominal ou adjunto adnominal.
eu devo considerar o quê para saber? Se for um termo passivo, tá? Sofrendo ação, é complemento nominal. Se for um termo ativo ou indicando posse, aí é adjunto adnominal, tá? Beleza? Então, ó, o pensamento dos grevistas é o pensamento deles. Eles estão pensando assim. Então, dos grevistas é adjunto adnominal, tá? Porque existe uma ideia de posse, né? De ação. É o pensamento deles. Acho até que a Marli, né, fez uma retificação aqui, não foi, Marli? Né? Substrato, pensamento, termo agente, os grevistas pensam, então, adjunto adnominal. Beleza? Certo? Capitão Nascimento, meu querido, né? Seja bem-vindo. Certo? Vamos que vamos, né? Você disse na outra aula que é oficial da reserva, né? Oficial R2, não é isso? Seja bem-vindo, tá? Prazer encontrar aqui um oficial R2. Logo, logo a turminha boa aqui, rapaz. Ou vai para ESA, ser de carreira, sargento, ou vai para a MAN, né? SpaceX, depois a MAN, ser oficial de carreira. Então, seja bem-vindo. Vamos que vamos. E aí, a letra D, temos o quê? Ó? O dinheiro público foi destinado. Foi destinado, ó, verbo ser mais particípio. Isso aqui também, ó, é voz passiva analítica, certo? Pelo governo, é o agente da passiva. Agente da passiva. O dinheiro público é o sujeito. E esse termo grifado é o quê? Com preposição, é objeto indireto. Porque se algo é destinado a alguém, certo? O agente, a voz passiva não tem objeto direto, mas tem objeto indireto. Se a gente passar essa frase para a voz ativa, a gente vai ter o seguinte: o governo destinou dinheiro público a pessoas carentes. O governo destinou dinheiro público a pessoas carentes, certo? Ok? Bacana? Então, esse a pessoas carentes é o nosso objeto indireto. Resposta, então, letra E. Tá? Dacena é um termo passivo. Imaginação é um substantivo abstrato. Aí eu disse a você que quando a gente tem substantivo abstrato, né, você vai ter ou complemento nominal ou adjunto adnominal. Se o termo é passivo, sofre ação, complemento nominal. Se o termo é ativo ou indica posse, ele é adjunto adnominal. Então, vamos conferir aí mais uma vez, né, para essa sétima questão, a gente vai marcar como resposta letra E. Beleza? Tá aí os termos da oração, se você quiser anotar aí, quiser dar um print aí, importante. Aí a gente vai avançar aqui, né? Eu coloquei mais 4 questões sobre sintaxe. Ok? Como é que tá aqui o nosso chat? Mande suas dúvidas. Cadê? O paciente é o que sofre nesse caso, complemento nominal. Muito bom, Capitão Nascimento. Né? Marli aí, ó, está mandando ver, né? Marli e o Rodrigo aí, ó, se garantindo aí, né? Se garantindo mesmo. Vamos que vamos, ó, tem mais. Vamos acertar todas aqui, ó. Ocorre aporte explicativo em, né? O que é o aporte explicativo, né? Geralmente é aquele que vem, aposto é um termo que explica ou esclarece outro, né? Aposto é um termo que explica ou esclarece outro, certo? E aí o aposto explicativo é aquele que vem separado ou por vírgula, ou por travessão, ou por parênteses, certo? Se ele é explicativo, ele é marcado por algum sinal de pontuação, vírgula, travessão ou parêntese. Isso quer dizer que não tem aposto explicativo. A letra A tem vírgula, a letra B tem parênteses, a letra C tem vírgula, a letra D tem pontuação, a letra E. Então, vamos lá. Vamos analisar um por um, né? Eu a conheci no mês de setembro. Ó. De setembro é um aposto especificador. Especifica o mês. Porque existem vários meses, né? São 12. Tá certo? Então, de setembro especifica mês. No estádio do Maracanã. Observe que do Maracanã especifica estádio. Então, aqui nós temos aposto especificador. É aquele termo que especifica outro.
tá? Não vem separado por sinal de pontuação. Mês tem mais de um, então preciso especificar. Estádio tem mais de um, preciso especificar, certo? Letra B. Gustavo Kuerten, rei de Roland Garros, deixou sua marca no mundo esportivo. Aqui nós temos o aposto explicativo. Ó. Esse termo aqui é o aposto explicativo. Poderia estar entre vírgulas, poderia estar entre travessão, tá certo? Ok? Letra C. Amigos, parentes, vizinhos, ninguém o ajudou. Tá? Olha só o que nós temos aqui. Tá? Ninguém é um pronome indefinido. Do ponto de vista morfológico, é um pronome indefinido. Mas esse pronome indefinido encerra uma sequência de núcleos, resumindo todos os núcleos. Tá? Resume todos os núcleos. Ok? Então, ele é um pronome indefinido que resume uma sequência de núcleos. Então, ele é um aposto resumitivo ou resumidor. Certo? Vai anotando aí, por gentileza. Resumitivo ou resumidor. Letra D. Machado de Assis e Vinícius de Moraes são grandes nomes da literatura brasileira. Este se refere ao termo mais próximo, Vinícius de Moraes, na poesia, e aquele se refere ao termo mais distante do pronome, que é Machado de Assis, na prosa. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Este Vinícius de Moraes, aquele Machado de Assis. Este é o mais próximo, aquele mais distante. Perceba que houve uma distribuição de elementos no texto. Então, a gente vai ter aqui um aposto chamado de distributivo. Aposto distributivo, certo? Marcado, geralmente, por esses pronomes aí, tá? Aí, na sequência, nós temos assim, ó. Muitos detalhes do evento ainda precisam ser revistos. Convidados, patrocinadores, decoração, iluminação e publicidade. Ó, você observa que a partir dos 2 pontos, nós temos o quê? Uma enumeração sobre detalhes do evento. O que são os detalhes do evento? São convidados, patrocinadores, decoração, iluminação, publicidade. Então, aqui nós temos um aposto enumerativo. Enumerativo. Ok? Então, a questão pediu o quê? Um aposto explicativo, né? Resposta, letra B de bola. Beleza? Acertaram aí? Né? Espero que tenham acertado, porque é uma questãozinha aí muito boa. Né? Não basta só saber que é aposto, né? Tem que saber o tipo de aposto, certo? Cadê? Ó, a turma boa aí acertou, mandou ver, beleza. B de beleza, né? Rever sempre esse conteúdo, ó. Muito bom. Estou acompanhando aqui no chat, ó. Mande aí o seu comentário, tá? Tranquilidade? Vamos avançar aqui. Né? Nosso tempo está se esvaindo, passa muito rápido. Quando a gente está concentrado, né, estudando, é um tempo muito bem investido, né? Não é nem gasto, é investido. Né? Vamos lá. Agora a gente vai para a questão 9. E, de novo, ó, oração sem sujeito. A gente já viu, né, a questão 4, que tratou de oração sem sujeito. Agora a gente vai para a questão 9, né, que trata de oração sem sujeito também. Vamos acertar? Beber aqui um gole de água. Detalhe, hein? Quando você quiser saber o sujeito, certo? Quero saber o sujeito. Para saber o sujeito, basta fazer o seguinte. Pergunta ao verbo que ou quem. A resposta é o sujeito. Não tem errada, tá? Pergunta ao verbo que ou quem. A resposta é o sujeito. E o sujeito pode vir antes do verbo, depois do verbo. O sujeito não tem posição definida na frase. Ele não é definido geograficamente, tá? Por exemplo, a menina gosta de sorvete. Sujeito, a menina. Mas eu posso dizer de sorvete a menina gosta. Gosta a menina de sorvete. Gosta de sorvete a menina. Eu coloquei o sujeito em vários lugares. Então não é a geografia que o define. Tá certo? Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. É o termo que flexiona o verbo. Tá? E se eu quiser saber qual é o sujeito, basta perguntar ao verbo que ou quem. Bacana? A resposta é o sujeito. Vamos lá. Os livros transmitem cultura. O que transmitem? Os livros. Então, os livros é o sujeito. Aqui o sujeito. Quantos núcleos tem? Um. Só tem um núcleo. Então, sujeito simples. Tá? Sujeito simples.
Esse núcleo pode estar no singular ou no plural, não faz diferença, certo? Letra B. No colégio existem professores assíduos. Quem existem? Professores assíduos. Tá? Então, professores assíduos é o sujeito. Quantos núcleos tem um? Prof, por que um? Porque o núcleo é o substantivo, onde quer que apareça. Tá? O substantivo, onde quer que apareça, é núcleo. Se não for um substantivo, é um pronome. Ok? Também, ó, como só tem um núcleo, sujeito simples. Está nascendo o sol. O que está nascendo? O sol. Sol está nascendo. Só tem um núcleo também, ó. Sujeito simples. Tá? Por enquanto, só temos sujeito simples. Né? Oração sem sujeito não apareceu ainda. Então, pode ser resposta em letra D ou letra E. Houve exemplos interessantes. Nós já vimos na questão 4, né, sobre oração sem sujeito, que o verbo haver tem um valor de existir. Aí, nesse caso aqui, oração sem sujeito. Né? Nós vimos que o verbo haver no valor de existir, ocorrer, acontecer, indicando o tempo, né, decorrido, o tempo passado, oração sem sujeito. Ok? Então, resposta, letra D de dado. E a letra E, prof. Trabalharam na mesma loja os nossos amigos e os teus irmãos. Quem trabalhou? Os nossos amigos e os teus irmãos. Quais são os núcleos? São os substantivos. Amigos, substantivo, irmãos. Tem dois núcleos. Então, aqui nós temos sujeito composto. O que é o sujeito composto? É aquele que tem dois ou mais núcleos. Certo? Ok? Beleza? Então, letra C, está no sentido figurado? Vamos ver aqui, Rodrigo. Está nascendo o sol. Não, aqui o nascer do sol é um termo figurado, né? É um termo poético, né? Eu diria assim. Poético, porque o sol nem nasce nem se põe, né? Isso é tudo poesia, né? Certo? Imagina o sol literalmente, né, nascendo e se pondo. A gente fala em pôr do sol, muita gente acha que literalmente o sol está se pondo, né? É apenas um movimento de rotação e translação da Terra que cria essa ilusão, né, de pôr do sol e de nascer do sol. Tudo é uma questão de rotação, né, e translação. Ok? Belezinha? Muito bom. No caso aqui, né, Maria, um sujeito pós-posto ao verbo. Então, quem trabalha com aquela ideia, né, de que o sujeito é sempre anteposto ao verbo, vai ter dificuldade de identificar o sujeito. Lembrando, o sujeito não se define pela posição na frase. Sujeito é o termo com o qual o verbo concorda. Bacana? Se o verbo aqui está no plural, é porque eu tenho um sujeito no plural, ou composto. Eu tenho um núcleo no plural ou composto, sujeito composto. Bacana? Essa foi a questão 10. Tenho aqui mais uma questãozinha ainda sobre sintaxe, né? Nós colocamos no material 3 questões sobre colocação pronominal e 8 sobre sintaxe. Tá? E daqui, depois tem mais 4 sobre figura de linguagem. Aí a gente vai fechar bem aqui a nossa aula, certo? Vamos lá, vamos à questão seguinte, ó. Ou questão boa. Em qual período a oração destacada é subordinada a adverbial causal? Certo? Olha aí, Rodrigo, coitado da mulher, para que o sol venha a nascer, né? Olha aí, rapaz. Oração adverbial causal. Pessoal, deixa eu dar uma dica a vocês. Só existe causa quando tem consequência, tá? Então, ó, causa gera consequência. Tem que ter a consequência. E um detalhe, essa consequência nunca está no futuro. Essa consequência sempre está no passado. Ok? Então, causa gera consequência. Grande dúvida de muitos alunos é saber se a frase expressa causa ou explicação. Né? Às vezes, a causa e a explicação estão numa situação limite ali, né? Ou limítrofe. Bem, uma linhazinha tênue separando causa e explicação. Mas nesta questão aqui, eu lhe garanto que a gente vai aprender a diferenciar causa e explicação. Primeira coisa, causa gera consequência. Tá? O que não gerar consequência não é causa. Tá? Tem que gerar, tem que ter algo vinculado. Vamos lá.
Letra A. O carro passou a 100 km por hora porque a avenida não tinha limite de velocidade. Tá? O carro passou a 100 km por hora porque a avenida não tinha limite de velocidade. Se a gente inverter a frase, a gente vai ter assim, ó, o porquê a avenida não tinha limite de velocidade, o carro passou a 100 km por hora. Eu posso dizer o seguinte, ó, o fato de fez com que, certo? Fez com que. Dá para dizer assim, ó, o fato de fez com que? Dá. Então, a letra A traz a causa. Esse porquê, ó, essa oração expressa causa. Tá? O fato de a avenida não ter limite de velocidade fez com que o carro passasse a 100 km por hora. Então, você pode aplicar esse princípio do fato de fez com que, ou faz com que. Você pode usar o fez com que, né? Porque vai ter uma consequência. Essa consequência está no passado. Prof, mas ardei mais aí, eu fiquei na dúvida. Ficou na dúvida? Então, vamos lá. Ó. Ele passou no exame porque estava feliz. Olha só. Porque estava feliz pode ser uma consequência de ter passado no exame. Então, quando eu tenho consequência, é explicação. Isso aqui é explicação. Tá? E também, porque estava muito feliz, pode ser apenas uma dedução ou suposição que eu estou fazendo. Então, quando eu tenho uma consequência, a consequência é a explicação. Ou uma dedução também é explicação. Então, nessa letra B de bola, nós temos explicação porque estava muito feliz, pode ser uma consequência de ter passado no exame, não a causa. Então, a explicação traz a consequência. Os grandes só parecem grandes, porque nos curvamos a eles. Isso aqui é uma dedução, é uma suposição. Tá? Quando eu tenho dedução ou suposição, nós temos explicação e não causa. E a explicação, né, nada mais é do que oração coordenada, sindética, explicativa. Oração coordenada, sindética, explicativa. É isso que a gente vai ter aí, certo? Letra C, faça isso por mim. Olha só, faça é imperativo, tá? Após imperativo, Rodrigo ficou entre A e B, né? Agora deu para ver a diferença, né, Rodrigo? A letra B, o porquê traz uma consequência e não uma causa, certo? E aqui, ó, é o imperativo, certo? Após imperativo, o que a gente tem é explicação. Tá? Após imperativo, o que a gente tem é explicação. Faça isso por mim, porque eu faria o mesmo por você. Explicação. E aí, ó, preciso estudar mais, porque a prova está chegando. Quando eu tenho uma ideia focada no futuro, isso aqui é explicação também. Ó, preciso estudar mais, né? Isso aqui é a ideia de futuro. Preciso estudar mais não é uma ação passada, é uma ação futura. Não é nem uma ação presente, é uma ação futura. Então, quando eu tenho ideia de futuro, eu tenho explicação. Ok? Então, tá aí, ó. Letra B é uma consequência. Letra C traz uma dedução, uma hipótese. Letra D vem após imperativo. E letra E, nós temos uma ideia de futuro, portanto, explicação. Então tá aí, ó. Faça um printzinho, né? Se você não pôde anotar, tá? Faça um printzinho aí, você vai perceber, né, que a partir de agora, né, se você tinha dúvida, você não vai mais ter dúvida quanto à ideia de causa ou de explicação. Beleza, turminha boa? Né? Temos agora 8 minutinhos, certo? E agora a gente tem figura de linguagem. Se você tiver alguma dúvida ainda, manda aí, certo? Que eu estou acompanhando aqui no chat. Tá certo? Vamos lá? Vamos avançar? Se estava com dúvida aí, né? Entre A e B, Rodrigo, deu certo, né? Cadê? Letra A, ok. O fato de fez com que, dá certo, viu? Causa e... Beleza? Pronto. Qualquer dúvida, mande aí. Estou acompanhando aqui no chat, nenhuma dúvida. Beleza, certo? Nosso tempo está acabando, a gente vai finalizar com análise sintática, ainda tinha mais uma. Né?
Ah, essa aqui é boa, ó. Certo? Aqui é a 11, essa outra foi a 10, né? Mais um de sintaxe, coisa boa. Eu gosto demais de questão de sintaxe porque é um assunto muito forte na prova de vocês. Aqui está pedindo o seguinte, ó. Marque a alternativa em que há uma relação de causa e consequência. Causa, consequência entre as orações. Se você perceber aqui, ó, tudo gira em torno de uma palavra, que é o como. O como aparece, ó, em todas as alternativas. Certo? Ó, tudo gira em torno desse como. Então, a gente vai ter que buscar um como causal. Quando você estuda as conjunções subordinativas causais, você aprende que tem assim, ó, porque, já que, isto que, uma vez que, porquanto, na medida em que, como. O como é causa iniciando frase, certo? Igual a visto que, uma vez que, iniciando frase. Qual é o como que está iniciando frase? Na letra C e na letra E. Na letra C temos como o motorista conseguiu sobreviver àquele acidente. Aqui, ó, é um advérbio de modo. De que modo ele conseguiu? Resposta letra E. Olha aí. Como estava dispensado pelo médico, já que estava dispensado pelo médico, uma vez que estava dispensado pelo médico. Como é bom saber esses detalhes, né? O como, certo? O como é causa iniciando a oração. Tá certo? Então, podia ser resposta letra C ou letra E. Aqui, ó, letra A. A criança era tão determinada como seus pais. Aqui nós temos comparação e não causa. Comparação. Letra B. Haverá vacinação no próximo mês. Como foi anunciada? Conforme foi anunciado. Então, nós temos aqui conformidade. Conforme. Letra D. Não só a adição, né? Como ou como também. A adição. Lembra que eu disse a você no comecinho aí? Não só, mas também. Não só, como também. Beleza? Então, ideia de adição. Resposta, letra E. Essa aí foi bem tranquila, né? Tá certo? Agora, sabendo desse detalhe, ajudaria um pouco. Agora sim, ali tem análise sintática, mas é figura de linguagem, certo? Figura de linguagem. Ok? Aqui eu só mantive o títulozinho, né? Faltou trocar para figura de linguagem, certo? Vamos lá, ó. Ao tempo da lenha, deixa eu ver se essa é questão 12, tá? Ao tempo da lenha, cuspindo fagulhas, estragavam as roupas dos incautos passageiros. Ao tempo da lenha, os trens cuspindo. Ó, se os trens estão cuspindo, eles estão agindo como se fossem pessoas. Na frase acima, os vocábulos grifados constituem um ou uma. Qual é a figura de linguagem em que seres inanimados atuam como se fossem seres humanos? Qual é? É o que? É personificação ou prosopopeia. Personificação também pode ser chamado de prosopopeia, tá? Personificação também é igual a prosopopeia. É atribuir características humanas a seres inanimados, tá? Prof, antítese. Antítese é a oposição. Por exemplo, dia e noite, não e sim, rir, chorar, cheio, vazio. Tá? Antítese. Hipérbole é o exagero. Tá? Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo, vou mendigar, roubar, matar. Isso aí é Cazuza, na música Exagerada. Tá? Hipérbole é isso. Ironia é você afirmar algo com intenção contrária. Tá? Afirmar algo com intenção contrária. Por exemplo, você é muito inteligente, trancou o carro com as chaves dentro. Ironia, tá? Eufemismo é suavização. Suavização. Você vai dar uma notícia, ruim, por exemplo, ele descansou. Depois de uma cirurgia, ele não resistiu e descansou. Isso aqui é um eufemismo para quê? Para a morte. Há um poema de Cecília Meirelles em que ela diz assim:
E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Mudo seria o quê? Né? Só calado? Não. É um eufemismo para morte. Ok? Dúvidas, perguntas, mandem aí no chat, tá? Ó, essa foi a questão 12, né? Questão 13. Às vezes bebe-se uma bebida amarga. Bebe-se uma bebida, certo? Isso aqui é o quê? Elipse é omissão de termo. Omissão de termo. Supressão. Omissão. Tá? Supressão. Por exemplo, cheguei e sentei. Eu omiti o pronome eu, né? Não há necessidade de usá-lo. Polissíndeto. Aqui é repetição de conectivo. Geralmente o i. E pulava, e brincava, e cantava, e chorava, certo? Anacoluto. Anacoluto é uma quebra sintática de forma que o termo passa a não ter função na frase. Isso é muito comum na oralidade. Por exemplo, ó, eu digo assim, meu pai, ele sempre faz isso. Quando eu digo meu pai, ele sempre faz isso, eu tenho um termo aqui que não tem função na frase. Porque o ele vai ser o sujeito do faz. Mas o pai também poderia ser. Então o pai está sem função. Esse termo que está sem função aqui é o termo em que traz o anacoluto. Anacoluto, portanto, é essa quebra sintática aí. Pleonasmo. Pleonasmo é uma redundância ou repetição, né? E aqui nós temos o pleonasmo, né? Bebe-se uma bebida, certo? Viver uma vida, rir meu riso, como dizia Vinícius de Moraes lá no Soneto de Fidelidade. Pleonasmo é uma redundância ou repetição. Silepse é uma concordância ideológica. Concordância ideológica. É uma concordância não com o termo que está grafado, ideológica, tá? Mas é uma concordância com a ideia. Por exemplo, a gente somos inúteis. A gente somos, né? É uma silepse. Eu estou concordando com a ideia de nós e não com o agente. Quando a gente é novo, é uma silepse, que gente é feminino. Então, o correto seria quando a gente é nova. Mas eu concordo com o sexo do indivíduo. Quando a gente é novo, em São Paulo, todos éramos trabalhadores. Por que eu digo todos éramos? Porque eu me incluí, né? Eu me incluí. Todos éramos. No caso, nós éramos. Silepse, portanto, é essa concordância ideológica aí. Ok? E aí, nossa questãozinha 13, tá certo? Pessoal, nosso tempo aqui tá acabando, tá expirando. Vou deixar essa questão aqui, ó, para vocês verem depois, tá? Podemos trabalhar na próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, quanto a essas duas questões, podem mandar aqui, ó, Instagram do prof, tá? Professor Volney, que eu vou ter o maior prazer em atender você, tá certo? Professor Volney, manda aí. Você é muito bem-vindo, tá certo? Então, queria agradecer a companhia de vocês, tá? Toalete seria um eufemismo, no caso, toalete de banheiro, né? Não, certo? Isso aí é um estrangeirismo, tá? É um termo aí que vem do francês, né? E é recebido aqui no nosso idioma, tá? Se for o que eu entendi, né? Toalete, beleza? Valeu, turminha boa, obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro aí, se Deus quiser, viu? Boa sexta-feira e bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.